Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 79 do podcast Falando História. Eu sou o Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério de Jesus. E então, Rogério, o que traz aos nossos ouvintes esta semana deixa-me cá pensar, nesta nossa francesinha de curiosidades históricas? Foi uma boa escolha, porque eu sou grande fã de francesinhas e nós estamos sempre a dizer que gostamos de comer e tudo mais, mas ainda não nos apareceu nenhum patrocinador. Mas como grande fãs de francesinhas, portanto podemos ir ao Porto ou à região do Porto, não vamos comprar essa guerra para as francesinhas. Mas pronto, vamos lá ao que interessa. Esta semana venho falar de uma notícia do passado dia 23 de novembro, dia em que o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que o historiador francês Marc Bloch, que morreu fuzilado pela Gestapo por ser um resistente antifascista durante a Segunda Guerra Mundial, vai entrar finalmente para o panteão francês em homenagem à sua obra e à sua relevância. E é uma figura muito conhecida por nós, historiadores, porque foi responsável por uma das grandes mudanças da historiografia do século XX, não é? Mas se calhar convém explicar aqui um bocadinho melhor quem foi este Marc Bloch. Sim, é melhor. Bom, o que nós sabemos é que Marc Bloch nasceu a 6 de julho de 1886 em Lyon, em França, numa família judaica que estudou em França e depois na Alemanha e acabou por participar na Primeira Guerra Mundial como sargento de infantaria, claro, pelo lado francês. Depois disso chega a professor na Universidade de Estrasburgo, onde acaba por trabalhar com o famoso Lucien Febvre, e os dois vão ser responsáveis por criar uma nova revista chamada Annales d'Histoire économique et sociale, que quer dizer Anais da História Económica e Social, publicada a partir de 1929, e que vai ser uma verdadeira revolução, porque defendia que se devia deixar a história dos acontecimentos tão pegada aos documentos e à análise dos pequenos factos e tentar aquilo que eles chamavam de uma história total, que considerasse todos os fenómenos da sociedade, desde os aspectos sociais aos económicos, culturais, enfim, que não olhasse apenas para a história política e militar, como então era a tradição. O que para nós hoje parece uma coisa tão óbvia, mas que na época era realmente inovador. E essa é a prova do alcance desta escola dos Annales, como se veio a denominar, porque a forma de olharmos hoje para o passado, do ponto de vista da historiografia, é ainda profundamente influenciada por isso. Na primeira geração dos Annales, contamos com os seus fundadores, Marc Bloch e Lucien Febvre. Na segunda geração, depois da Segunda Guerra Mundial, surgem figuras como Fernand Braudel, Ernest Labrousse e Pierre Chaunu. E já na terceira, já na década de 1960, passa-se para a chamada Nova História, com nomes como Emmanuel Leroy-Ladurie, Jacques Le Goff, Marc Ferraud e Jacques Revel, enfim, nomes que realmente, acreditem os nossos ouvintes, são nomes muito conhecidos para os historiadores, até porque a historiografia francesa teve uma enorme influência na historiografia portuguesa até há muito pouco tempo. Sim, e aliás a escola dos Annales era, e ainda deve ser, matéria obrigatória nas cadeiras de Teoria de História, de historiografia, pelo menos no meu tempo ainda era. E no meu. E isto até porque a forma como ajudaram a repensar e esta forma de fazer história é central para se perceber o ofício do historiador como ele é ainda hoje. E por falar em ofício de historiador, voltamos ao nosso Marc Bloch, porque quando a França foi logo derrotada pela Alemanha nazi em 1940 e se impõe o chamado regime de Vichy, há uma série de leis antissemitas que vão afastar os funcionários judeus do serviço público, e é o que vai acontecer, infelizmente, a Marc Bloch, que perde a sua cátedra, mas que a consegue recuperar graças a alguns contactos políticos. Consegue até documentação para emigrar para os Estados Unidos da América em 1941, mas acaba por recusar porque não queria deixar a mãe dele sozinha, que já tinha uma idade bastante avançada. Como se sabe, o regime francês de Vichy continua a sua escalada fascisante e, em 1942, Marc Bloch passa para a clandestinidade e entra na Résistance, na resistência. Com o famoso René. Resistance! Michel, why are you here? Listen very carefully. I shall say this only once. What is it you are going to say? I haven't said it yet. If you listen, I will tell you. The suspense is killing me. Imagino que tenha sido assim que acabou apanhado. Infelizmente sim, ele é preso em Lyon em março de 1944 pela Gestapo e torturado, mas nunca revelando qualquer informação sobre a organização da resistência. Acabou por ser fuzilado no dia 16 de junho de 1944 pelas costas por 4 agentes da Gestapo. Assim morreu, assassinado covardemente, um dos grandes historiadores franceses do século XX.
Mas deixou uma grande obra, sobretudo, lá está, no campo da história medieval, que era a sua área. Sim, e vou aqui destacar apenas 3 obras. A primeira, de 1924, é sobre os reis taumaturgos, isto é, sobre o caráter mágico que os reis medievais franceses e ingleses tinham, de que as suas mãos tinham um toque sagrado. Infelizmente nunca foi publicado em português. O segundo é A Sociedade Feudal, que foi publicado originalmente em 1939-1940, traduzido, aliás, pelas edições 70 há poucos anos e encontra-se facilmente em qualquer livraria. É uma visão total da sociedade medieval e das suas características feudais, mas na realidade vai muito mais além da simples ideia do que seria o feudalismo do ponto de vista das relações de poder entre o rei e os vassalos. E a terceira obra que eu recomendo e que aqui menciono é aquela que escreveu entre 1940 e 1943, praticamente de cabeça, porque a sua biblioteca tinha sido tomada pelos alemães, e é, no seu título original, Apologie pour l'Histoire, ou Métier d'Historien, em português, simplesmente traduzido como Introdução à História, enfim, publicado inicialmente pelas Publicações Europa-América. Era um pequeno livro, ainda me lembro muito bem dele. Mais recentemente foi publicado por outra, aliás, reeditado por outra editora, pela Quimera, e que só foi publicado originalmente, claro, depois da sua morte, em 1949. É uma obra de referência, apesar de já um pouco datada, claro, não é? Como não poderia deixar de ser, sobre o que é a história e como se deve pensar e fazer a história. E é por causa disto tudo que Macron declarou, e aqui cito a sua declaração, pela sua obra, o seu ensino e a sua coragem, decidimos que Marc Bloch entrará no panteão. E é de facto uma figura incontornável da história do século XX e da forma como se faz história. E as suas obras, apesar de, como disseste, estarem datadas, a historiografia evoluiu muito desde o seu tempo, continuam a ser de consulta obrigatória, porque apesar de datadas, continuamos a aprender muito com elas. Sim, isso não há qualquer sombra de dúvidas. E tu, Paulo, do que é que vais falar esta semana? Esta semana quero falar brevemente de Piero della Francesca, um artista do Renascimento italiano, a propósito, aliás, de uma exposição temporária no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. Sabemos que este pintor nasceu ali por volta de 1412 em San Sepolcro, na região da Toscana, naquilo que é hoje Itália, e faleceu naquela mesma vila, uns 80 anos mais tarde, em 1492. Era membro de uma família muito rica, sendo o pai Benedetto de Franceschi um comerciante endinheirado e a mãe Romana di Perini de Monterchi, membro da nobreza local. Ou seja, não era propriamente um artista pobre. Não, de todo. E isso refletiu-se na sua aprendizagem. Estudou matemática, estudou artes, isto antes de se tornar aprendiz de um pintor local, Antonio di Giovanni d'Anghiari, um passo que era perfeitamente natural na carreira de qualquer aspirante artista. Sabemos que começou a trabalhar com este mestre ali a partir da década de 1430, mudando-se para Florença, que era precisamente um dos epicentros do Renascimento, onde, claro, terá aprendido bastante. A partir da década seguinte, 1440, regressa à terra natal, onde vai integrar o governo municipal, portanto, aí se vê logo a influência da sua família. É também nesta altura que começa a receber as primeiras encomendas, sobretudo de frescos, para diversas igrejas, destacando-se os que deixou nas paredes da Basílica de São Francisco, em Arezzo. E que obras, então, suas é que estão em Lisboa temporariamente, como disseste? Bom, a 10 de outubro de 2024 foi inaugurada no Museu Nacional de Arte Antiga, como referi, uma exposição temporária dedicada a este artista, que inclui 2 das suas obras. A primeira é uma pintura de Santo Agostinho, que faz parte da coleção do próprio Museu Nacional de Arte Antiga, e a segunda é uma representação de São Nicolau Tolentino, que pertence ao Museu Paolo Pezzoli de Milão, em Itália, claro. Curiosamente, embora hoje estejam separadas, estas 2 pinturas faziam parte do mesmo políptico do convento de Santo Agostinho de Borgo San Sepolcro, ou seja, da terra natal de Piero della Francesca. A obra foi contratada em 1454, mas apenas concluída 15 anos mais tarde, em 1469, portanto o nosso artista ainda demorou o seu tempinho. E os nossos ouvintes podem ainda visitar esta exposição, que encerra no próximo dia 15 de dezembro de 2024 e está incluída, aliás, no bilhete normal de acesso ao museu, porque é uma exposição pequenina, apenas numa sala. Eu acabei de visitá-la muito pouco antes de gravarmos esta miscelânea e garanto que vale a pena, portanto fica aqui feita esta recomendação para a semana. E a recomendação também a todas as exposições temporárias dos nossos museus, que normalmente têm sempre altíssima qualidade e nos permite, como neste caso, contactar com obras que vêm de grandes museus e de outros locais. Enfim, esta troca de culturas que temos e podemos aproveitar e bem. E qual é a tua sugestão da semana, Paulo, para os nossos ouvintes? Bom, a minha sugestão é, afinal, esta visita ao Museu Nacional de Arte Antiga, a exposição permanente e também esta exposição temporária sobre
Piera della Francesca, embora, claro, reconheça que os nossos ouvintes já têm muito pouco tempinho para o fazer, mas vale a pena. E então qual é a tua sugestão, Roger? Esta semana tenho uma sugestão auditiva para os nossos ouvintes, aliás, na linha do que nós já fizemos noutras miscelâneas deste podcast, porque é a recomendação de um disco que acaba de sair, de Tiago Matias, chamada Cordovil, porque tem precisamente parte da obra de José Ferreira Cordovil, um músico barroco que nasceu por volta de 1676 e faleceu em 1761, e é obra para viola, ou seja, para guitarra barroca, como podem ouvir neste excerto. O disco tem uma edição Arte das Musas, deste ano, 2024. Agradecemos ao Tiago a generosa oferta deste CD e recomendamos, claro, aos nossos ouvintes. Aliás, faz uma belíssima prenda de Natal, porque estamos precisamente na véspera aqui da Natividade. E por hoje é tudo, nesta nossa Miscelânea Histórica número 79. Já sabem, se quiserem juntar-se à nossa comunidade, podem fazê-lo através da plataforma Patreon, onde através de uma pequena contribuição mensal podem ajudar-nos a manter este nosso podcast. Qualquer contacto que queiram fazer connosco, podem fazê-lo através do nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com, e como de costume, a edição foi de Marco António. Vemo-nos para a semana. Até à próxima. Eu não vejo ninguém, mas até à próxima. Miscelânea Histórica.